Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, seus purificados Ahlul Bayt, com seus bons companheiros e com todos os mensageiros e profetas de Deus. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, telespectadores que nos acompanham. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores e parabenizá-los por este encontro, por este seminário, agradecer por nos convidar a termos o uso da palavra e também desejar sucesso a eles, sucesso a este encontro e a este seminário, que espero que tenha muitos benefícios para a nossa comunidade e a sociedade em geral. Convivência pacífica é um termo muito falado e discutido hoje em dia na sociedade. Só que pouco se fala sobre as perspectivas deste termo no ponto de vista islâmico e como ele tem que ser sustentado e como ele tem que ser colocado em prática. Bem, começando com o seu significado. De acordo com a doutrina islâmica, convivência pacífica é você aceitar e respeitar o próximo por ser diferente. Portanto, sendo diferente, não é motivo de ser humilhado, ou ofendido, ou rejeitado e condenado. Este não é o motivo. Ser diferente é, na verdade, um dos sinais de Deus. Uma das grandes sinais de Deus que Deus citou no Alcorão Sagrado. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. E entre os seus sinais, Deus disse no Alcorão Sagrado, e entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, as variedades dos vossos idiomas e das vossas cores. Em verdade, nisso há sinais para a humanidade. Portanto, o princípio de ser diferente, a questão de ser diferente, isso não é algo desvirtuoso, é uma realidade, é um fato que Deus reconhece e Deus cita no seu livro sagrado como um dos sinais de sua belíssima criação. Só que há um propósito. Qual que é o propósito por trás dessa variedade? Por que Deus criou essa variedade? E será que há uma razão? Sim, há uma razão. Deus disse numa outra passagem no Alcorão Sagrado: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ó humanos, em verdade, nós vos criamos em macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Reconhecer, se relacionar, conhecer o próximo, este é um dos objetivos e um dos propósitos da grande variedade que há hoje em dia nesse mundo. Portanto, a criação, entendemos que a diversidade é um fato e Deus reconheceu no Alcorão Sagrado e é um dos seus sinais. E reconhecer, conhecer, tratar, conversar, dialogar, isso também é um dos princípios e uma das orientações de Deus para seus humanos, para sua criação, suas criaturas. Em seguida Deus diz: Inna akramakum indallahi atqakum. Sabei que o mais honrado entre vós ante Allah é o mais temente a Ele. Portanto, não há uma raça, uma etnia, um grupo mais virtuoso, mais honrado, mais digno para Deus, senão aquele que é mais temente a Ele,
aquele que é mais leal e mais fiel a Deus. Agora, existe a possibilidade de haver convivência pacífica na sociedade, com tantos grupos e tantas ideologias e tantas etnias e tantas linhas de pensamento? Sim, com certeza. Há muita possibilidade de convivência pacífica entre todos, e o verdadeiro fiel deve ter esperança nessa questão. A esperança, na verdade, é um dos principais elementos que sustentam a fé do muçulmano. Sem esperança, ele deixa de realmente ter um dos principais alicerces da fé islâmica. A fé islâmica, na verdade, está baseada na esperança na misericórdia de Deus, na esperança em ele ter o mundo melhor, na esperança em ele criar um ambiente mais agradável, mais pacífico. E a falta de esperança, com certeza, é uma das questões que o Islã rejeita, que o Islã, na verdade, condena. Você negar, você não aceitar, não ter esperança é algo péssimo. Portanto, um verdadeiro muçulmano deve agir de duas maneiras. A primeira, plantar e espalhar a esperança entre as pessoas, e segundo, plantar e espalhar a convivência pacífica entre todas as pessoas e respeitar o próximo. A convivência pacífica, queridos irmãos e irmãs, não é um lema, não é uma canção, não é uma música, não é um simples trecho ou uma nota que a gente lê. A convivência pacífica é uma cultura, é uma conduta. A convivência pacífica é o código de vida que a pessoa deve colocar em prática de todos os dias, do começo ao fim, desde quando acorda até quando dorme. E a convivência, com certeza, deve ser transformada. Esses lemas, esse princípio da convivência pacífica deve ser transformado em uma cultura, deve ser transformado num método de vida, num código de vida que toda pessoa deve viver ela todos os dias. E este é o princípio do Islã, porque o Islã, ele deseja o respeito e a dignidade para todos os seres humanos. O princípio da dignidade é o que domina todo ser humano, enquanto ele estiver ainda seguindo a sua essência, enquanto ele não estiver causando um mal para a sociedade, com certeza ele merece a dignidade. E isso é o princípio do Islã, onde Deus citou no Alcorão Sagrado: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, enobrecemos os filhos de Adão. Todos os filhos de Adão, a raça humana, ela merece a dignidade, e este é o princípio que o Islã enxerga para todos. É lógico que há exceções, aqueles tiranos, aqueles que causam desvios na sociedade, aqueles que causam corrupção, aqueles que causam estragos catastróficos e tragédias por onde passam, seja em suas ações ou sejam em suas ideologias desviadas. Esse grupo é exceção, mas de uma forma geral, todo ser humano merece sim a dignidade e o respeito, e este é dessa forma que o Islã enxerga, porque o profeta Muhammad dizia: "Kullukum li Adam wa Adam min turab", todos são de Adão e Adão é de barro. Todos somos filhos do Adão, e o Adão veio de uma única origem, que é o barro. Para colocar a convivência pacífica em prática, precisa-se colocar em prática duas etapas. Essas etapas são fundamentais para que qualquer pessoa coloque em prática esse princípio tão sagrado e digno, o qual foi colocado em prática por todos os profetas, por todos os mensageiros de Deus e pelos imames dos Ahlul Bayt alayhimus salam. O primeiro princípio que nós, humanos,
devemos colocar em prática é desmantelar as nossas ideologias que causam, que levam à convivência não pacífica. Existem, irmãos e irmãs, o ser humano vive numa sociedade que acaba sendo influenciado por por grandes frentes de todos os lados, a mídia, amigos, família, colegas de trabalho, essas pessoas que vivem em volta do ser humano, eles podem causar um certo tipo de radicalismo, podem ser a origem de uma fonte que pode fazer a pessoa simplesmente congelar no tempo, fazer a pessoa não enxergar essa questão da convivência pacífica de uma forma certa, de uma forma correta, da forma que o Islã quer que ela seja colocada em prática. Muitas vezes isso acaba sendo enraizado dentro de nós. Essas ideologias acabam sendo enraizadas, colocadas no nosso modo de vida, na nossa conduta. Então, o primeiro passo para que a gente possa colocar a convivência pacífica em prática é a gente começar a desmantelar, destruir essas ideologias errôneas e esses aspectos radicais e extremistas dentro de nós. A gente tem que se libertar de uma mente radical, de uma mente petrificada e colocar e se libertar dessas ideologias. O princípio que o Islã coloca em prática é o amor, é o respeito, é a misericórdia com o próximo, é o desejo de querer o bem para o próximo. Estes são os princípios. Estes são os princípios no Islã. A questão de romper, condenar, rejeitar, guerra, isso são exceções. Mas o princípio que o Islã trata, o ser humano, o próximo, todos devem ser tratados com amor, com respeito, com piedade, com misericórdia, com clemência e com carinho. É assim que o Islã nos ensina e nos instrui. E a ideologia de que há um grupo, a classe salva, o grupo salvo, e o fulano está no inferno e o fulano está no paraíso, isso na verdade está rejeitado no Islã. Porque na verdade não são os humanos que decidem, e na verdade o que fazem nós, os cálculos que fazem os humanos tentarem entender quem está à frente do outro, são cálculos errados. É Deus que coloca e decide isso. Deus sabe o que passa nos corações. Então o Islã sempre coloca esse princípio em prática, de nos libertar dessa ideologia radical que existe dentro de nós. E existem 3 questões muito importantes que devem ser colocadas em prática nesta etapa, de parar de classificar as pessoas. O fulano está no inferno e o fulano está no paraíso. O fulano está errado e o fulano está certo. A questão de condenar o próximo, a questão de rejeitar o próximo, é algo que o Islã não incentiva, e sim todos devem conviver com respeito, e a base de tudo é o diálogo. A base da vida social e da convivência, irmãos e irmãs, é o diálogo. Não há nada que impede um diálogo saudável entre as pessoas, entre seguidores de várias linhas de pensamento, de várias escolas religiosas. Esse diálogo é um diálogo saudável, o diálogo lógico, que tem que ser com base no raciocínio, na lógica. A segunda etapa é rejeitar os falsos decretos e os falsos estimuladores do ódio entre as pessoas. Existem pessoas que infelizmente lucram com o ódio, que lucram com a ideia de rejeitar o próximo, de condenar o próximo. Nós temos que
estar atentos e não temos que cair nas armadilhas dessas pessoas. Portanto, esses falsos decretos, muitas vezes decretados por falsos religiosos, falsas lideranças, que não representam a religião, não representam a fé e a doutrina divina, não representam a verdadeira mensagem celestial. Essas mensagens e esses decretos falsos de ódio e de condenação devem ser rejeitadas. E a terceira questão é a falsa ilusão de história. Às vezes, aquelas glórias vividas históricas da pessoa fazem ele viver aquela falsa ilusão e querer ostentar aquilo. Isso, na verdade, é um grande problema que muitas pessoas vivem quando tratam a história. Quando nós falamos da história, irmãos e irmãs, a história existe, como Deus disse no Alcorão Sagrado, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Em suas histórias há um exemplo para os sensatos. Há um exemplo. Qual que é o propósito de falar de fatos históricos e da história? O propósito é que aquilo vire um exemplo, é que aquilo vire lições para todos nós e que possamos aproveitar e não nos congelar no tempo e considerar aquilo como uma moeda de privilégio para as demais nações. Portanto, essa principal etapa é a primeira etapa que o Islã leva em consideração. A segunda, depois de desmantelar, depois de nos libertar dos princípios e da ideologia errada, radical e petrificada dentro da nossa mente, aí vem a etapa da construção de uma verdadeira código de conduta de vida dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, de acordo com o livro de Deus e de acordo com as tradições e a história dos profetas e mensageiros e dos infalíveis. Depois da gente desmantelar e destruir e nos libertar dessas ideias erradas e dessas ideias desviadas, dessa linha de pensamento radical, muitas vezes que é a origem de grandes confrontos que a sociedade vive, aí vem a etapa da construção com base correta, com elementos de qualidade, produtos bons, e nada melhor do que o livro celestial e o exemplo de vida dos profetas, dos mensageiros de Deus e dos infalíveis imames. Que a paz estejam com todos. Colocar em prática o princípio da dignidade e da honra humana, de acordo com o Alcorão Sagrado, onde Deus disse: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, é o que eu acabei de citar, enobrecemos os filhos de Adão. Todo ser humano merece a dignidade e merece o respeito, e é isso que o Islã prega e deseja que todos colocam em prática. A forma que o Islã trata as pessoas é com amor e com respeito, e não com guerra ou ódio. Esse é o princípio que o Islã trata todas as pessoas. E aqui eu vou finalizar a minha fala com uma belíssima mensagem, a qual hoje é um código de vida não apenas para todo muçulmano, e sim para toda a humanidade. Uma mensagem que o Imam Ali alayhi salam, o primeiro sucessor do profeta Muhammad, o príncipe dos fiéis, em uma carta ele dá algumas orientações para um de seus governantes, o qual foi designado a governar a região do Egito há 1400 anos atrás. Então, nesta carta, ele passa algumas orientações de como
este homem deve governar entre as pessoas. E entre essas questões, ele diz: enche de misericórdia o teu coração para com os súditos. Um governante deve tratar os seus súditos com misericórdia. Enche de misericórdia o teu coração para com os súditos, de afeição e bondade para com eles. Não caias sobre eles como os animais famintos que se sentem satisfeitos em devorar. Por quê? Porque eles são duas espécies. Essa é a mensagem do Islã. Porque eles são de duas espécies. Ou são teus irmãos na fé, ou são como tu na criação. A ideologia e o princípio do Islã que ele enxerga a todos é essa. Todos ou são nossos irmãos de fé, ou são nossos irmãos de criação. E o imã continua dizendo: poderão cometer essas pessoas, esses súditos, poderão cometer deslizes e se dar ao erro. Poderão agir erroneamente, de propósito ou por negligência. Assim, entende-lhes o teu indulto e perdão. O perdão e o indulto também são princípios no Islã. A misericórdia com o próximo, você ignorar o erro do próximo, perdoá-lo, com certeza, isso na verdade é um dos atributos de Deus. Todo muçulmano ele começa a recitar o Alcorão e começa a sua oração diária com uma frase: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Deus é clemente e nós temos que seguir esse atributo e colocar ele em prática. Deus é misericordioso, Deus perdoa. Assim, entende-lhes o teu indulto e perdão, da mesma maneira que desejas que Deus faça contigo. Tem uma linda passagem que se diz: perdoe aquele que está na terra, para ser perdoado por aquele que está nos céus. Espero que a minha apresentação possa ter sido útil. Novamente agradeço pelo convite, agradeço a atenção, desculpem ter me alongado com o tempo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês.